pessoas! Eu sou a Tamires Palma, eu estou aqui para mais um episódio do Da Prateleira e hoje terei o Jonathan Zimmer, meu marido, aqui de novo. Dê oi, meu bem. Tudo bom, pessoal? Mais uma vez aqui participando com você do seu podcast. Pois é. E como vocês já viram no título, a gente vai indicar o livro chamado Um Ano com C.S. Lewis, que é da editora Ultimato. Essa obra é uma devocional diária, aquele modelinho, né, de textinho por dia do ano, organizada a partir de trechos de livros do C.S. Lewis, que são O Anatomia de uma Dor, Cristianismo Puro e Simples, Milagres, A Abolição do Homem, O Grande Abismo, O Problema do Sofrimento, Cartas do Diabo a Seu Aprendiz e O Peso da Glória. Essa seleção de textos ela foi feita em inglês originalmente, existe esse livro em inglês também. A editora Ultimato resolveu fazer a tradução desse texto e a tradução do livro foi feita pela Gabriele Gregersen. Então, se você tem, por exemplo, Cristianismo Puro e Simples e Carta de um Diabo ao Seu Aprendiz da Martins Fontes, a tradução é diferente. Então, por exemplo, né, os nomes dos diabos são Fitafuso e Vermabile, e isso na tradução da Martins Fontes, mas ela não traduz os nomes. Então, só para as pessoas, né, para você saber se você tinha e tá achando estranha, tá diferente a tradução, é porque foi feita por pessoas diferentes. A partir desses textos selecionados, a gente tem assuntos pertinentes à vida cristã, né, de como forma geral, e que tem textos que são extremamente leves e doces de ser lidos, a textos que são verdadeiras porradas na cara e densos, que você precisa parar e pensar um pouco sobre eles antes de entender o que o C.S. Lewis quis dizer. E a gente resolveu fazer esse programa porque eu e o Jonathan fizemos juntos, né? A gente tá fazendo ao longo de 2017. É a devocional que a gente faz junto, a gente lê, os dois leem durante o dia, e daí a gente conversa sobre eles e tudo mais. Então foi por isso que a gente tá gravando, não é, meu bem? Isso, não é a proposta, né, exata dessa devocional, tipo, ser para mais de uma pessoa. Ela é uma devocional normal. Sim. De um texto por dia. A gente optou, porque tinha comprado ela no final de 2016, esse ano de 2017 vamos fazer uma devocional conjunta, sendo esse livro específico. Então a gente tenta ler de manhã, às vezes não dá certo, então a gente lê meio que no mesmo horário, cada um lê e a gente meio que conversa sobre. Então a gente decidiu fazer esse devocional em conjunto nesse ano agora. Então a gente vai apresentar, né, no mesmo formato do programa, os pontos que marcaram a gente durante a leitura da obra. E por fim, por que você pode, né, por que ela é interessante de ser lida e tudo mais. Um primeiro ponto que me marcou bastante na leitura da obra, a variedade de assuntos que o C.S. Lewis traz. Então, né, claro, teve a seleção do autor que fez a versão em inglês. Eu não consegui achar o nome da pessoa que fez, mas a gente tem uma seleção de textos que mostra a versatilidade do C.S. Lewis, como ele era erudito, então ele era muito inteligente, mas ao mesmo tempo ele conseguia fazer textos simples. Tem alguns que são bem difíceis, como eu já disse, mas outros que são super simples de se refletir sobre e tudo mais. Então, uma coisa que me marca muito é isso, assim. A gente gravou, né, no mês passado, o primeiro livro das Crônicas de Nárnia, então vocês já sabem que a gente ama C.S. Lewis, mas eu, pelo menos, não li tanta coisa assim dele, e foi interessante ter essa visão de obras diversas do autor, porque a seleção de textos é bem variada mesmo. E eu acho bem importante numa devocional, pelo menos eu gosto assim, que não contempla um tema muito fechado, que dá essa variada, porque você, né, a devocional sendo feita de forma diária, assim, teus dias não são sempre iguais, então, sei lá, eu acho que dá uma encaixada, assim, às vezes você precisa ler um tema diferente, seu dia tá sendo diferente, ele acaba complementando meio como que tá sendo a tua vida durante o ano. É verdade, né? Às vezes a gente passa por altos e baixos, então em áreas diversas também, né? E daí acaba sendo contemplado pela diversidade dos textos da devocional, né? Uma coisa que mostra, assim, a questão da genialidade do Lewis, que eu tinha colocado especificamente um ponto pra falar a genialidade dele, porque a gente lê as coisas dele e fala, meu Deus, como é que eu não tinha pensado nisso antes? Você fica indignado porque ele transforma ele pega uma coisa que
depois que a gente lê que ele falou, ela é óbvia. Você fica, porra, mas é óbvio isso. Só que ele coloca em palavras, ele esquematiza esse pensamento em palavras, assim. E tava como ponto separado, mas fazendo o gancho na questão de ele ser muito genial no que ele escreve, é, por exemplo, a forma como ele subverte os pecados a partir da ótica que a gente tem deles. Principalmente nos textos que eram sobre o Cartas de um Diabo, ele mostra a visão uma visão diferente dos pecados. Aí o exemplo que eu coloquei aqui, ele está discutindo glutonaria num período lá de agosto, ele faz uns 3 textos seguidos sobre isso. E ele afirma que a glutonaria não é só o fato de a gente comer em grandes quantidades, porque a quantidade não importa, mas se a gente usa o estar saciado e o nosso paladar como uma forma, nas palavras dele, de produzir mau humor, impaciência, falta de caridade e interesse próprio, a gente também está sendo do glutão. E daí no texto ele está falando, né, da mãe do paciente do diabo que está aprendendo, que ela ela ostenta, ela gosta de mostrar que ela come pouco, ela é contida, mas ela quer o ovo cozido perfeito, o chá mais adequado. Então ela nunca está satisfeita com as coisas que são feitas para ela, e isso para ele é uma forma de glutonaria. Então essa visão diferente mesmo dos pecados, assim, faz a gente refletir, porque a gente, o ser glutão é o cara que come pra cacete. Mas enquanto, sabe, a gente comete vários dos pecados numa ótica diferente da que a gente tá acostumado a imaginá-los no senso comum, assim. Isso, tipo, e não só essa parte do pecado, né? Antes você falou da genialidade dele, que é uma coisa que é muito recorrente e é muito engraçado, porque eu pensei isso as primeiras vezes que eu li, depois você falou que você pensava a mesma coisa, daí a gente conversou com o Fiore, e o Fiore falou a mesma coisa do tipo, você lê o texto do livro e você fala, puta, é exatamente o que eu pensei, isso, só que como que eu não consegui expressar dessa forma? Fala, não, mas ele tá falando o que eu penso, sabe? Que é tão óbvio, assim, só que ele tem um poder de exemplificar muito interessante. Ele pega e ele cria um exemplo que parece bobo, mas que encaixa perfeito no que ele tá querendo dizer, e daí torna tudo muito mais fácil de entender. Muito óbvio, né? Simples. E sem ser banal. Sim, ele não é que ele tá pegando uma coisa muito complexa e resumindo e entregando de qualquer jeito. Não é a forma de exemplificar. Ele pega uma coisa do cotidiano, ou uma coisa que é de conhecimento comum, e usa para exemplificar algo que é mais complexo. Ele não diminui a complexibilidade ou dilui o que ele está querendo dizer. Ele só usa de exemplo bem prático. Um exemplo que vai ser abrangente também, né? Porque eu acho que, e lendo a biografia dele que eu tô lendo, do Alistair McGrath, Alistair McGrath o nome, ele fala, né, da questão de quando o Lewis fica famoso, porque fez as locuções, ele lançou primeiro a Cartas de um Diabo, e daí ele começou a fazer as locuções na BBC durante a guerra, e ele foi ficando famoso. E isso fez ele ter que entender que o jeito que ele dava aula em Oxford não era o jeito que ele tinha que escrever para um grande público, assim. Então ele tinha essas duas maneiras de ser. O Lewis professor, que tinha uma aula pesada, loucona, não sei o que, e o escritor que naquele momento tem que atingir o grande público, né? Então tem muita gente que os textos dele não são fáceis, mas a gente tende a dizer que as pessoas pareciam pelo menos se esforçavam mais para ler e entender o que as pessoas falavam. Então ele não deixa as coisas de maneira banal, mas ele simplifica para que seja mais acessível, né, de forma geral, pro público, assim. Outro ponto que pra mim foi... E daí é bem pessoal mesmo, gente. Não é uma coisa que eu imagine que, sei lá, vai ser sentido da mesma forma por todo mundo. Mas os textos pra mim que foram muito difíceis de ser lidos ao longo do ano, assim, que toda vez que eu li eu ficava triste e eu ficava reflexiva, foram os textos oriundos do Anatomia da Dor, que é o livro que o Lewis escreve depois da morte da Joy, que era a esposa dele, né?
Então ele escreve esse livro como uma forma de, sei lá, lidar com o luto dele e tudo mais. E ler os textos dele como um viúvo falando sobre a morte da esposa, a separação da esposa, o fato de que cada vez que ele pensa nela, ele já esqueceu algum detalhe a mais do que ele tinha no dia anterior na memória dele, foi muito difícil, assim, como esposa, né, como uma mulher casada, se colocar no lugar dele, assim, imaginar que pode ser que, né, um dia um dos dois vai ficar pra trás. E daí? Como que a gente lida com esse luto, assim? E é muito engraçado, o Jonathan pode falar por ele, mas eu não pensava só em mim. Só, tipo, e se o Jonathan morrer? Eu vou ter que lidar com esse luto. Muitas vezes eu imaginava, e se eu morrer primeiro? Como que o Jonathan vai lidar com o luto de eu ir embora, assim, sabe? Ele vai ter que passar por essa dor, porque eu fui primeiro, assim. Então foram trechos bem difíceis de ler. É um livro que eu não sei se eu tenho coragem de ler, não, porque é pesado, assim, é difícil, é doído, mas eu imagino que para quem já passou pela dor, não só de perder um cônjuge, né, mas sei lá, para quem perde uma mãe, um pai, um irmão, é um livro que talvez ajude a construir a conformação do luto na pessoa, assim. É a impressão que eu tenho, mas sem ter lido esse livro especificamente, né? Esse livro eu também não li, foi pelos pedaços da devocional. E foi muito engraçado, porque quando a gente ia conversar, você trazia essa dor que você sentia, e daí não sei, né? Pelo Lewis seu esposo, talvez eu me sentia mais próximo dele, por ser ele escrevendo. E é complicado mesmo, assim. E até uma brincadeirinha que ele cita, que ele fazia com a esposa dele que faleceu, que é uma coisa bem parecida que a gente conversou um dia, né? Uhum. Que era daquilo tipo, e na eternidade a gente vai ficar junto, não vai? Tipo, se deixarem a gente vai ficar junto. A gente brincava quando namorado disso. E a esposa dele no leito de morte fala exatamente a mesma coisa pra ele. E daí essa parte pegou bastante, assim, de ficar, eita. Tem o diálogo deles, né? Ele fala, o Lewis fala pra Joy: se você puder, se lhe for concedido, venha até mim quando eu estiver em meu leito de morte. Daí ela responde: concedido? O céu iria ter um trabalho danado para me deter, e quanto ao inferno, eu o faria em pedaços. E é muito forte mesmo. Você fica, gente, porque a gente brinca, né, disso, fala sobre isso realmente desde que namorava, assim, que a gente, claro que a gente não entende a eternidade porque não a vive, mas a gente se ama tanto que tentaria enfrentar a eternidade um pelo outro, né? Mas é bem pesado, mas não é só do Anatomia de uma Dor. Essa parte é complicada porque faz parte dos textos dele, então ela tá na devocional, mas não é só isso, tem momentos de alegria também. Então não entendam que só é um monte de texto pesado, eu vou ficar mal, vou ficar pra baixo. Não, e inclusive são poucos dias que tem o Anatomia de uma Dor. No final do livro eles têm separadinho quais livro, dias, cada livro quais dias do ano foram. O Anatomia de uma Dor, ele é o terceiro menos usado. Então a gente tem a Abolição do Homem com um texto, aí o Grande Abismo tem, sei lá, uns 10 dias, e o Anatomia de uma Dor tem uns 15, 20 dias no ano. Não é muita coisa, não. E é a Anatomia da Dor. Eu sempre falo errado, me desculpem. Você tem mais algum ponto, Jonathan, que você queira falar, do que você gostou lendo o livro? Eu acho interessante a forma, né, que são compilados, igual a gente falou, é um compilado de vários textos, que vocês têm essa, né, divisão de ir passando pelos vários textos ao longo do ano, mas eles pegam e às vezes você tem uma semana uma sequência do mesmo livro. Por exemplo, do Cristianismo Puro e Simples, você tem uma sequência que cria um contexto e faz ficar interessante. Antes eu falei que é legal ir mudando porque os teus dias são diferentes, então você tem climas diferentes, mas ao mesmo tempo é legal ter essa sequência, sei lá, de 3 dias, 5 dias, porque às vezes tua semana você fica pensando naquilo ao longo da semana, não dá uma quebra tão brusca de num dia uma coisa, no outro dia outra. Então você tem ao longo do ano na devocional, tem emendas assim do mesmo livro, do Cristianismo Puro e Simples, 3 dias, por exemplo. Depois do Cartas do Diabo, uns 4 dias. Então dá uma mantida no tema
embora cada dia seja bem separadinho, mas dá uma mantida. Eu acho legal isso, porque você não fica naquela, só hoje eu vou pensar nisso. Ele dá, e como, né, ficam mais dias, o texto consegue se desenvolver melhor, porque são mais pedaços, assim, juntos. E rola essa construção mesmo de reflexão, né? Então, vários textos, não chega a ser muita coisa mesmo, assim, uns 3, 4 dias, como o Jonathan disse, de sequência, assim, não lembro de nenhum assunto que foi tratado por mais tempo do que isso, mas você constrói essa reflexão em sequência, assim, então você fica pensando, no dia seguinte você lê mais um pouco sobre o mesmo assunto, e eu não sei, em mim pelo menos gerava de parar mesmo e refletir sobre o assunto mais vezes do que se tivesse sido só um dia falando sobre determinado tema e seguido em frente no dia seguinte, assim. É a impressão que eu tenho. É que vai juntando as peças, né? Daí vira uma coisa só que vai se complementando, assim. Às vezes a gente tem uma tendência, quando é um tema só, se a gente teve um dia muito corrido e outro dia é outro tema, acaba que você nem lembra do que foi o dia anterior. Assim. Passa batido, né? Sim. É verdade. E mais alguma coisa? De ponto positivo, sem entregar muito, são esses mesmo. Então, por que ler a obra? Quer falar um motivo? Por que você acha que as pessoas devem ler a obra? Eu acho que é legal porque é uma devocional. E devocionais eu particularmente gosto, acho legal e acho importante. Porque, sei lá, né? Eu sou muito... Gosto de criar uma rotina pra mim, de saber o que fazer cada dia, ter meio programado. E eu acho que a devocional ajuda nisso. Pra quem já é organizado, ela se encaixa mais fácil. Pra quem não é, eu acho que ajuda a criar, de você ter uma rotina. E tem coisas que são importantes que se tenham rotina. E a leitura devocional ajuda, porque é um texto pequeno, que você cria esse hábito de ler todo dia e vai te fazer refletir sobre isso. Porque cada vez mais, né, essa conversa batida, a gente recebe muita informação de um monte de coisa vindo de um monte de lugar diferente todo dia. E quando vê, a gente tá pensando em várias coisas e não teve um tempo para pensar sobre o que é importante pra gente. Um texto cristão, um texto que traga esse tema, um próprio texto da Bíblia que seja, né, que não é o caso dessa devocional, que ela não se prende dessa forma, mas é importante ter, eu acho que é legal, igual é legal ter uma rotina de oração, a leitura, uma rotina de devocional, eu acho bem importante. Fazendo gancho nisso que você falou, eu acho que essa devocional ela é legal, porque ela mostra que um texto devocional não precisa ser relacionado diretamente à Bíblia, né? Ela tem várias reflexões sobre o cristianismo, mas muitas das reflexões que tem no livro partem da nossa vivência diária para daí discutir um problema. E a partir desse problema pensar, o que a gente faz aqui? A gente pode ir pelo caminho certo ou pelo caminho errado? Como que a gente vai resolver? Como que a gente vai agir? Então, não é, né, não há versículos, porque foram livros específicos, assim, né, livros que o autor escreveu, mas esses textos nos fazem refletir, assim, sobre escolhas, sobre a nossa postura perante o mundo, sobre a nossa postura perante a nossa fé também, né, o Lewis, quem não ouviu, ouve lá o Podcrente depois, né? Ele teve essa conversão racional. Então, você entender Deus, entender o que você quer, faz você, né? No caso dele, fazia ele olhar de frente para a fé dele e colocar olha, é assim que eu creio, é daqui que eu parto, são esses os pontos que eu defendo. E às vezes a gente só lendo a Bíblia acaba não parando para refletir sobre essas coisas. Não tô dizendo que não precisa ler a Bíblia, né, gente? Mas você ter uma coisa que parte do século passado, mas de uma vida muito mais próxima da nossa do que a vida que a gente vê na Bíblia, né? Numa sociedade da Bíblia. Então é legal por isso, assim. São pontos que ainda nos tocam. Outro ponto legal que eu acho que vale indicar, porque assim como a gente falou no Podcrente começou da série das Crônicas de Nárnia, é porque é o Lewis, e o Lewis é fora do comum, né? Como a gente já falou de ponto positivo, ele sabe exemplificar e trazer, deixar um negócio claro, o que ele tá querendo dizer, ele escreve muito bem, o cara escreveu fantasia muito bem, embora essa devocional não traga textos do universo fantasioso que ele criou, foi um universo fantástico, na verdade, né? São textos sérios e baseados
né, ancorados no real ali. O jeito que ele escreve é muito bom. Eu acho, tem texto Cristianismo Puro e Simples eu não acho tão fácil de ler. Quando eu fui ler sozinho eu achei complicadinho, mas o jeito da devocional eu acho que é interessante. Ele dá uma recortada ali, então não sei, acaba ajudando o pensamento a ser particionado, assim. Então você consegue pensar melhor, daí no outro dia, que nem eu falei, complementa, então você dá uma juntada, não fica tão pesado de uma vez, igual às vezes é o livro direto. Eu não acho que uma coisa anula a outra, mas é interessante enquanto devocional, essa pluralidade de textos e essa forma mais picada que dá uma ajuda grande ali de ler o trabalho do Lewis, que eu não sei, né? Quando eu entrei na igreja, eu não ouvia falar muito dele, daí quando teve o boom dos filmes do Narnia, se deu uma falada de novo, eu acho que caiu e agora meio que tá ter uma volta dele. Pô, ele é um cara que pensa, ele não é um teólogo, mas, pô, né, tem teólogos que já indicaram ele que ele deveria ganhar esse título, porque ele é fora do comum mesmo. E é legal por ser uma pessoa falando de teologia assim, no meu ponto de vista, mas que também vê a coisa dessa forma fantástica, de ser um cara que teve por um período da vida dele fora da igreja, por ser um cara que tinha um contato muito grande com pessoas que não professavam a mesma fé que ele. Eu acho que ele consegue trazer essa coisa mais humana mesmo, que não fica tão cristão padrão, assim, não fica tão gospel, embora a gente não goste de usar esse termo. Tão formatado dentro da igreja, né? Dentro da nossa cotidiano de igreja e tudo mais. É incrível mesmo. Eu realmente... Não adianta, né? Li pouca coisa. Se comparar com o que ele escreveu, eu li pouquíssima coisa do Lewis, mas nada do que eu li dele foi ruim até hoje, assim. Então... Concordo, ele foi um senhorzinho excepcional, né? Um ser humano excepcional, que escreveu muita coisa. E realmente é um dos motivos para ler a obra, gente. Só porque foi o Lewis que escreveu. Já dá um... Embora certas pessoas... Ricardo fique falando que ele é superestimado, né, Ricardo? É um absurdo isso. Acho uma falha de caráter sua. Mas o Ricardo é um patrão nosso, a gente sempre comenta e tudo mais. O Lewis era genial, não adianta. O cara era bom mesmo, assim. E um ponto que eu... Que coloco... Na verdade eu vou falar dois num só, vou dar uma roubada... É de por que você deve ler, né, ou consumir essa obra, é que apesar de ser um livro que foi, né, vários livros que foram publicados há muito tempo, né, e enxertos desses livros aqui, a gente tem discussões atemporais, discussões que permanecem até hoje. O exemplo que eu dei do pecado, da glutonaria, por exemplo. Então, os temas que ele traz são temas que a gente ainda tem que discutir, ainda se depara com eles. E porque eu acho, olha só, gente, é dezembro, é uma ótima devocional para dar de presente para alguém também. Então, né, se quer fazer um presentinho de Natal ali para o pai, para a mãe, para um irmão, sei lá, para qualquer pessoa que você queira dar um presente, para um pastor também, né? O pastor também gosta de ganhar coisa. Então, acho que é um presente legal de ser dado. A gente ainda tá considerando que devocional dá pros pais do Jonathan no que vem, pode ser que seja essa. Então, fica aí a indicação de comprar para você ou comprar para dar de presente para alguém, porque é um texto, é um livro muito legal mesmo, assim, é um livro que vale a pena ser lido. Eu não sei se para um não cristão, eu acho que daí talvez não seja um bom presente, mas para um cristão que já frequenta a igreja, tem um tempinho e tal, eu acho que dá pra... Eu acho que ela serve tanto para alguém que já tá há muito tempo na igreja, que tem uma característica de estudo, sei lá, sabe, de escola dominical, de Bíblia, que gosta de teologia, ela é legal. Mas não é intelectual, assim, de ai meu Deus, só a pessoa que manja muito que vai. Lê em hebraico. Pra galera que vai de boa, às vezes que já tem uma prática de devocional de ler o pão diário ou alguma outra devocional desse padrão baseado num versículo bíblico, é uma alternativa interessante de você dar de presente. O preço dela é um pouco acima do padrão, não é porque ela não é
como eu disse, essas outras devocionais mais comuns, assim, um livro que tem a grande. característica de ser um livro menor e um livro mais acessível para novos convertidos ou para pessoas para serem alcançadas, que delas são mais baratas por ter essa característica. Esse daí é um livro, já é um livro grande, é um tijolinho ali, né, grande mesmo, por ser um compilado e tal, de uma versão americana que foi feita a versão brasileira, o precinho dela é um pouco acima, mas vale a pena ficar de olho, e não é um publi editorial esse, né, mas vale a pena ficar de olho na site da Ultimato ali, principalmente começo de janeiro ali. Ano passado foi no começo de esse ano, né, que eles fizeram a promoção de desconto. Começo de janeiro, aniversário de editora, geralmente eles fazem uma promoção, ou no Natal eu acredito que eles devam fazer também. Então vale a pena ficar de olho, mesmo que você não conseguir comprar no final do ano, vale a pena você comprar começo de janeiro, porque é assim, outro ponto que eu não falei, mas que eu acho que tipo, não precisa começar a devocionar no dia 1º de janeiro, você pode começar o dia que você quiser. Então se você conseguir comprar só em janeiro ou qualquer outro mês pra frente, você começa a partir do momento que você quiser e segue até alcançar o dia que você começou de novo. Então não precisa ser meta de ano novo, sabe? De começar 1º de janeiro, vou começar a devocional do Lewis. Sim. Mas só corrigindo, você falou que é do compilado americano, mas não é, a publicação original é britânica mesmo. Publicação em inglês. Mas acho que é isso, né? Eu quero fazer um adendinho, que daí você falou que ele é atemporal, né? Porque tem alguns textos traem... você consegue pegar uma segunda camada conhecendo a história do Lewis, né? De ter lutado na guerra, da época que ele viveu. Então você consegue pegar uma segunda... Embora o texto fale de guerra, que ele é tranquilo de você ler, mesmo sem saber a história do Lewis, mas você sabendo um pouco da história dele, até que a gente cita um pouquinho no Podcrente ali, do Podcrente sobre Nárnia, você consegue ver outras camadas, assim, de entender o ponto de vista mais específico do Lewis sobre o assunto. Então é bem interessante mesmo, e por mais que seja sobre alguma coisa que aconteceu décadas atrás, como você disse, é tranquilo de ler hoje e serve para hoje e para as guerras que, embora a gente não tenha, né, uma guerra mundial como foi a que ele lutou, das outras pequenas batalhas que acontecem hoje em dia, dá para se aplicar tranquilamente. A gente como brasileiro está isento, né, nesse momento de conflitos armados, mas a gente vê o mundo em, né, pedaços enormes do mundo sob chamas, né? Então a gente acaba tendo que pensar na guerra mesmo não tendo que ir pra ela. A gente deveria estar pensando, deveria estar orando por essas pessoas que estão passando por tudo isso. Então talvez seja interessante a gente ter que pensar nisso mesmo. Eu vou ler, eu tava aqui mexendo na edição do livro e daí atrás tem essas frasezinhas de alguém que leu o livro e daí tá indicando. Ele diz assim: o leitor que lê pela primeira vez um escrito de C.S. Lewis se surpreende com a criatividade de um homem que tinha o dom para tratar temas cristãos profundos com simplicidade e perspicácia, e não consegue deixar de perguntar, porque eu não pensei nisso antes, que foi o Russell Shedd que disse isso. Se o Russell Shedd tá falando isso, eu me sinto até levemente mais inteligente nesse momento. Então não é só a gente e o Fiore, né? Pra você, mais gente pensa assim também. Se você também já pensou assim, deixe o seu comentário. Diz aí, porra, também pensei. Quando o Lewis falou tal coisa, eu falei, gente, por que eu não pensei nisso antes? É como disse o Cristiano Machado, né? Porque a gente não é genial, a gente é só mediano. O Lewis era genial, por isso que ele escreveu essas coisas. E a gente se identifica com elas. A gente não consegue pôr pra fora a gente não consegue juntar as palavras na nossa cabeça. Exato. A gente sente, a gente não pensa, né, no que queria ter falado. E daí ele fala, tipo, era isso que eu tava sentindo. Que loucura. Mas então é isso, pessoal. Agradeço por terem ouvido até aqui. Se quiserem compartilhar, né, o que vocês acharam do programa e tudo mais, se alguém já leu essa obra, se ficou interessado por ela, os comentários estão sempre abertos. Fico muito feliz quando vocês comentam. Então, apareçam mais aqui e até o programa do mês que vem. Até mais, pessoal. Tchau, pessoal. Até.
Mamãe! É Deus, mamãe!